2 Coríntios, capítulo 10. Vamos ler os versículos 4 a 6. Capítulo 10, versículo 4, 5 e 6. Diz assim: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Amém? Os irmãos podem assentar, as crianças podem ir. Hoje nós vamos falar sobre a guerra espiritual contra a nossa carne. Em Efésios 6, os irmãos sabem muito bem o que está escrito lá. O apóstolo Paulo nos ensina sobre o combate espiritual contra o diabo e suas potestades, não é verdade? É uma guerra espiritual, porém, é contra seres espirituais da maldade, ali em Efésios 6. Entretanto, aqui, no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele direciona a guerra para outro inimigo do crente, a saber, a carne, a nossa velha natureza, que rege a nossa conduta, nos assemelhando a Adão, em uma rebelião assintosa contra Deus. Afinal, essa natureza carnal procede de Adão mesmo. Então, aqui em 2 Coríntios 10, Paulo não está falando de guerra espiritual contra demônios. Eu já vi muitos irmãos usando este versículo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, porque o diabo, isso aqui não está falando do diabo. Em Efésios 6, sim, mas não aqui. Aqui ele está nos ensinando a usar as armas espirituais contra a carne, contra a nossa natureza adâmica. E para que os irmãos saibam por que o apóstolo Paulo escreveu isto, rapidamente vou resumir. O contexto em que Paulo escreve esta segunda parte da carta para os coríntios era porque eles acusavam o apóstolo de proceder de forma mundana. No verso 2, os irmãos verem que eles falam, Paulo fala assim para eles, eu espero que eu não tenha que ser ousado quando estiver presente entre vós, servindo-me daquela firmeza com que eu acho que devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Paulo está dizendo, tem gente aí na igreja, porque, os irmãos sabem, Paulo, ele não estava em Corinto, ele estava em outra cidade quando escreveu esta carta, e ele recebia recado dos irmãos, e dizia então na carta, olha, muitos de vocês aí acham que eu sou duro quando escrevo, mas quando estou presente convosco, eu sou fraquinho, eu sou manso, eu espero que eu não tenha que usar minha dureza quando estiver entre vocês, porque alguns entre vocês ficam dizendo que eu estou andando com um proceder mundano, Como assim? Os coríntios acusavam Paulo de várias coisas, acusavam Paulo de ser um aproveitador, de ganhar ofertas da igreja, acusavam Paulo de ser um apóstolo usurpador, já que ele nem andou com Cristo, o que ele é apóstolo? Eles diziam que não eram da turma de Paulo, eu não sou de Paulo, eu sou de Apolo, não foi Paulo que me enganou para Jesus. Eles acusavam Paulo de se gloriar nas revelações que tinham recebido, que ele tinha recebido da parte de Deus, enfim, os coríntios eram muito complicados. E Paulo estava dizendo, quando eu estiver aí, espero não ter que usar da minha força contra aqueles que ficam dizendo que eu ando com um proceder mundano, de acordo com a carne. No grego ele diz de acordo com a carne no aspecto moral. Vocês estão dizendo que eu ando na imoralidade. Paulo diz, no grego ele fala que eu ando segundo a carne. Agora Paulo refuta a acusação dos coríntios, usando a própria palavra carne, mas agora no sentido físico. No verso 3 ele fala assim, olha, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Vocês dizem que eu ando na carne, mas na carne física. Ou seja, eu ando no meu corpo físico, mas o meu proceder não tem nada a ver com a carne. Paulo está dizendo, ele está se defendendo, ele está dizendo no original grego, ele fala, na carne, pois andando segundo a carne não guerreamos. Então,
ele está mostrando que existem algumas ações da carne. Quando eu me refiro carne, eu não estou falando do corpo físico, embora Paulo fez aqui o jogo. Eu estou me referindo à natureza velha. Eu me refiro àquela natureza adâmica com a qual nós já nascemos, as disposições da nossa natureza mundana com a qual nós já nascemos. E as ações da carne que devemos combater, elas procedem geralmente do nosso pensamento, da nossa mente, do nosso modo de pensar. Por quê? Porque pensamos com a mente caída. O ser humano, ele raciocina com a mente de Adão. Por isso, às vezes, como foi o caso aqui desse texto, a palavra carne é traduzida como mundo, como algumas Bíblias têm no verso 2, dizer mundano proceder, no final do versículo 2. Às vezes a palavra carne é traduzida por mundo, porque quando nós pensamos com a mente caída, nós estamos de acordo com o mundo e frontalmente opostos a Deus. Então Paulo coloca com muita clareza essa associação, indicando que os nossos pensamentos, quando são governados pelo sistema anti-Deus, são o retrato do que se chama de carne. Porque muitas vezes, irmãos, a gente fala, cuidado com o mundo. As pessoas acham que só as coisas lá de fora. O mundo, ele está intrinsecamente ligado na nossa forma de pensar quando não pensamos segundo a palavra de Deus. Quando você, por exemplo, quer resolver um problema, uma pessoa me ligou esses dias e falou, pastor, aconteceu um problema sim, preste atenção. Semana passada, essa semana, aliás. O problema foi assim, e me contou o problema. Eu disse sim para a pessoa crente. Falei, como a Bíblia diz que tem que fazer? Ah, mas vai dar confusão. Falei, peraí, você quer fazer o que é certo ou fazer o que dá certo? Como é que é? Porque quando nós fazemos pela palavra, fazemos o que é certo. Se vai dar certo ou não, isso é outra coisa. Isso não é problema nosso. Nós não temos que julgar os resultados se é que estamos de acordo com a palavra. Se eu estou de acordo com a palavra de Deus, os resultados quem julga é o Senhor. Ah, pastor, assim vai dar problema. Falei, mas é assim que a Bíblia diz? É. Falei, então, peraí, você quer agir de acordo com o que a Bíblia diz ou agir com a sua sutileza, com o seu pensamento, porque com o seu pensamento vai dar tudo certo? Tá bom, vou agir segundo a Bíblia. Aí ainda essa semana me procurou novamente, depois que nos encontramos, ficou tudo resolvido. Falei, tá vendo? Graças a Deus. Por isso o apóstolo Paulo muitas vezes chama os nossos pensamentos também de mundo, não só de carne, mas de mundo, porque muitas vezes queremos agir de acordo com a forma mundana de pensar. E o que seria mundo, meus irmãos, se não fosse toda maneira anti-Deus de pensar? Toda e qualquer maneira que você pensa que é contra Deus é mundo. Então, o que nós vamos ver aqui hoje, sobre a guerra espiritual contra a nossa carne, contra a nossa natureza, são três coisas. O apóstolo Paulo nos mostra, primeiro, a sua origem, de onde que procede a nossa guerra. Segundo, ele mostra o seu propósito, para que é esta guerra. E terceiro, o apóstolo Paulo, ele nos mostra a sua execução, de que maneira você executa esta guerra. Então, em primeiro lugar, nós vamos para a sua origem. Primeiro, o apóstolo Paulo, no versículo 4, ele diz de onde não procedem as armas da nossa guerra espirituais. Ele diz no verso 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Primeiro ele diz de onde elas não procedem. Eu quero saber de onde procedem as armas espirituais. Tá bom, mas primeiro eu vou falar de onde ela não procede. As armas espirituais, elas não têm origem na carne, na velha natureza. Paulo não está negando que nós andamos no sentido físico da coisa, da carne. Andamos sim. Ele sabe que o nosso corpo ainda não é glorificado, apesar de sermos salvos. Embora tenhamos um corpo carnal, todavia não somos carnais. Uma coisa, irmão, é o que você tem, outra coisa é o que você é. Você tem um corpo de carne, contudo você não é carnal. Amém? É isso que você tem que entender. Eu tenho um corpo de carne, mas não sou carnal. Eu moro neste mundo, mas não sou deste mundo.
É isso que nós temos que pensar. O que temos visto em grande quantidade e alta frequência são crentes que não têm a mínima noção disso que o apóstolo está falando. Eles querem resolver tudo com a força do seu braço e outros equipamentos materiais. Paulo está dizendo, as armas da nossa milícia não são carnais. Eu sei de muita gente que votou no Bolsonaro por causa das armas. Vai todo mundo poder ter uma arma. O apóstolo Paulo está dizendo, as armas da nossa milícia não são carnais. Primeira coisa que ele está mostrando é de onde elas não procedem. Agora sim ele vai dizer de onde ela procede. Ainda no verso 4 ele fala, e sim poderosas em Deus. Sabe o que Paulo está dizendo, queridos? Ele mostra que as armas da nossa guerra, elas são poderosas em Deus. A palavra poderosa aqui é no grego dionata, que vem da palavra dínamos, que significa poder, aquele poder explosivo. Paulo está dizendo que as nossas armas, elas são poderosas em Deus. Paulo está dizendo, elas são dínamos e provém de Deus. Por que ele coloca esse adjetivo, poderosas? Faz um contraste agora com as armas carnais. E você vai ver por que as armas de Deus são poderosas. Contrasta agora. As armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus. Se ele chamou as de Deus de poderosas, é porque as carnais são o quê? São fracas. As armas do homem são fracas. As armas do homem destroem a si mesmo. As armas humanas, elas destroem a si próprio, mas elas não podem resolver o problema. E Paulo diz que as armas de Deus, as armas em Deus, elas são poderosas. Quando nós usamos a força carnal, quando nós usamos a força do braço, nós somos fracos. Não tem crente que resolve tudo no braço? Quando confiamos que podemos fazer as coisas, nós somos covardes e impotentes, para não dizer tolos e infantis. Mas quando usamos as armas espirituais em Deus, então somos realmente poderosos. E quando falamos isso, não queremos dizer assim, mas pastor, será que com um bandido ele vai entrar na minha casa, eu vou jogar uma Bíblia nele, porque minhas armas são poderosas em Deus? Eu vou atacar o bandido com a Bíblia? Irmãos, o mundo não se divide em antes de Bolsonaro e depois de Bolsonaro, por favor. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Nessa idade que você tem, quantos ladrões entrou em sua casa? Ele vai entrar agora? Irmãos, esqueça isto. As nossas armas, elas não são carnais. Elas são poderosas em Deus. Armas carnais são fracas. Fracas, fracas, fracas. As armas de Deus é que são poderosas. Então, primeiro Paulo fala a sua origem. A origem é essa aí. Ela não procede da fábrica humana, ela procede da fábrica divina. Segunda coisa que o apóstolo fala é seu propósito. Para que essas armas? E ele ainda no verso 4 ele diz que elas são poderosas em Deus para quê? Para destruir fortalezas. Ainda no verso 4 o apóstolo mostra o propósito das armas espirituais e poderosas em Deus são para destruir fortalezas. No texto original nós temos a ideia de jogar um castelo abaixo com dinamites. Fortaleza aqui são castelos. Os coríntios podiam entender muito bem essa metáfora, porque como a maioria das cidades, Corinto também tinha uma fortaleza no topo de uma colina ao sul da cidade, na qual seus habitantes poderiam se refugiar. Eles sabiam a metáfora que o apóstolo Paulo estava usando. Toda esta linguagem, a partir do verso 4 aqui até o verso 6, é uma linguagem de guerra, é uma linguagem militar que o apóstolo Paulo está usando. E os coríntios sabiam muito bem disto. Nós devemos nos lembrar de que o apóstolo está falando de luta espiritual, lembra disso ainda, contra a carne, contra a sua natureza humana. Não está falando aqui de guerra espiritual contra demônios.
Tendo isso em mente, nós podemos ver o quanto o pensamento humano constrói as suas barricadas contra Deus e sua palavra. Disso os coríntios também sabiam, entendiam muito bem, porque eles eram macedônios e gregos e utilizavam-se frequentemente da filosofia, do pensamento humanista de sua época, no qual confiavam cegamente. Os coríntios queriam, na primeira carta você pode ver isso em casa depois, leia, que o apóstolo Paulo no capítulo 2, ele escreve para os coríntios falando assim: eu não fui até vocês para pregar o evangelho com sabedoria humana, não, para que não se anulasse o poder de Deus e a cruz de Cristo. Os coríntios queriam isso de Paulo. Paulo, eu esperava mais de você, Batman. Eu esperava mais de você, Paulo. Por quê? Você, um cara inteligente, o melhor dos apóstolos, por que não traz palavras filosóficas para a gente, que estamos acostumados aqui com Sócrates, Platão, Aristóteles? Por que não, Paulo? E Paulo diz assim: a sabedoria do mundo para Deus é loucura. Eu me recuso, Paulo diz isso no capítulo 2. Ele fala: eu me recuso a levar a palavra de sabedoria humana entre vocês. Eu vou e levo uma coisa. Só tem uma coisa que eu quero levar para vocês: Cristo e este crucificado. Não quero levar palavra de sabedoria, não quero levar filosofia, não quero levar silogismos, argumentos, falácias, isso e aquilo. Eu quero levar apenas uma coisa: Cristo e este crucificado. Porque se Cristo crucificado não salvar, não é filosofia que vai. E os coríntios sabiam muito bem dessas questões. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Paulo não está falando aqui de demônios, ele está falando destas barricadas que a nossa mente constrói. As armas espirituais que Paulo está falando aqui, elas têm o propósito de jogar abaixo todo o castelo do pensamento humano. Todo tipo de pensamento humanista que o homem constrói, que se levanta contra Deus, Paulo diz assim: as armas espirituais derrubam tudo isso. Quero falar dessas duas coisas rapidamente, porque quero me demorar um pouco mais no terceiro ponto, na sua execução. Nós já vimos sua origem, nós já vimos seu propósito, e agora vamos ver como se executa. Como se executam as armas espirituais. De que forma, então, agora nós usamos estas armas, combatemos com elas? Paulo, então, nos apresenta 3 caminhos para essa execução. Nesses 3 caminhos, ele usa os verbos sempre no particípio grego, que para nós, no português, é o gerúndio, que são verbos terminando em NDO, ou seja, as ações constantes, as ações que estão ainda em prática. É uma incessante prática cristã. Veja os 3 verbos. Ele diz assim no verso 5, anulando sofismas. Algumas versões está no final do verso 4. Anulando, está vendo aí, terminando em NDO? Significa que é uma prática constante. O primeiro caminho que nós temos que executar as armas espirituais é anulando sofismas. Vamos explicar isto. Segundo caminho que Paulo nos dá, aí no verso 5, é levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, primeiro anulando, segundo levando cativo, e terceiro, verso 6, estando sempre prontos para punir toda desobediência. Então é anulando, levando cativo e estando pronto. 3 verbos no gerúndio que o apóstolo Paulo usa como sendo a execução das armas espirituais contra nossa mente. Paulo não está falando que é contra o diabo. Contra o diabo, se ler Efésios 6, você vai ver quais são as armas. Aqui ele está falando que são armas espirituais que lutam contra os nossos pensamentos humanos. Então vamos lá. Primeiro ele diz anulando. A palavra grega aqui é a mesma que ele já utilizou para referir no verso anterior, que é destruindo. No verso anterior ele disse que nós temos que destruir fortalezas. Destruindo fortalezas, ele começa o verso 5 dizendo, destruindo sofismas. Então uma das grandes fortalezas do pensamento humano são os sofismas. Vamos entender o que é um sofisma. O que é que nós devemos jogar abaixo? Destruir, anular.
Duas coisas Paulo fala no verso 5. Primeiro, sofisma, e segundo, altivez. Vamos entender o que é um sofisma. A palavra grega para sofisma é logismos, e ela significa, veja bem o significado desta palavra, ela significa um argumento falacioso ou falso para justificar um erro. Aqui está uma coisa muito frequente em nós. Nós sempre usamos argumentos para justificar os nossos erros. O cristão verdadeiro, a Bíblia diz em 1 Coríntios 2,16, que ele tem a mente de Cristo. Portanto, um verdadeiro cristão jamais deve usar qualquer argumento que seja para justificar alguma coisa que vai contra a mente do nosso Senhor. Isso é sofisma. As pessoas querem justificar coisas que ela não sabe explicar, e às vezes o crente faz isso com seus pensamentos errados, seus pensamentos humanos. Ele quer justificar seus pensamentos e elabora um argumento. E muitas vezes, o pior de tudo, ele usa até a Bíblia, erradamente, é claro, para justificar o seu pensamento humano. Estávamos conversando sobre isso hoje, né, Aguinaldo e Ana Paula? A gente conversava sobre isto. Como que muitas heresias surgem, muitas seitas existem por aí que querem utilizar até mesmo da Bíblia, mal interpretada, para justificar os seus pensamentos errados. São barricadas, são trincheiras que as pessoas constroem contra Deus e querem usar argumentos para manter aquilo de pé. Paulo diz, destrói isso daí, joga por terra esse castelo, joga por terra essa barricada, porque ela está indo contra Deus. Você tem a mente de Cristo? Sim, eu tenho a mente de Cristo. Então não use nenhum argumento falacioso para justificar alguma coisa que vá contra a mente do Senhor. É incrível como nós somos bons nisto. Paulo não está condenando o uso do raciocínio, até pelo contrário, ele incentiva. Entretanto, o raciocínio humano caído é totalmente contrário à lógica espiritual. Ele é falacioso, é falso, é ardiloso. Ele utiliza-se da astúcia para se desculpar e se manter no pensamento anticristão. Não é exatamente isso que a mente humana produz, meus irmãos? Enquanto não destruirmos, não lançarmos por terra os sofismas, enquanto nós não lançarmos por terra os falsos argumentos que a nossa mente projeta, jamais poderemos dizer que somos vencedores sobre a carne, porque não estaremos guerreando com as armas poderosas em Deus. Estaremos tentando manter de pé nossos conceitos. Tem gente que é assim, não, eu penso assim, acabou. Espera aí, você é crente? Se você é crente, não interessa o que você pensa. Ah, meu pai me ensinou, que o avô ensinou para ele, o bisavô ensinou para o meu avô. Não interessa. Você é crente? O que é que diz a palavra? Então cai por terra isso daí de gerações, não interessa. Quanto tempo a sua família segurou essas trincheiras de pé? Não importa. Se a Bíblia diz outra coisa, aquilo ali tem que ser jogado por terra. Isso aqui é sofisma. É um tipo de argumento falso que a gente utiliza para manter nosso erro. E Paulo diz anulando sofisma. Só que a palavra grega ali para anulando é o mesmo que ele usou antes, destruindo. Destruindo, ou seja, jogando por terra. A minha pergunta para essa primeira colocação de Paulo aqui, você está disposto a jogar por terra seus conceitos? Ou você é do tipo que, não, aprendi assim, não interessa. Não. Tudo bem, se você não quer abrir mão, não diga que é cristão. Quanto à altivez, porque Paulo diz que temos que jogar por terra aqui duas coisas, né? Sofismas, né? Que é o que nós vimos, e a altivez, que é o segundo, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Vamos lá. Paulo está pensando em uma coisa alta. A altivez é uma barreira, é uma barricada, é um baluarte. É uma torre que você constrói para você ficar ali na defensiva. É algo muito alto para que ninguém lhe atinja. Paulo está pensando ainda na linguagem de guerra daquela época. Os flecheiros, arqueiros ficavam nessas torres. Eles ficavam no alto, os sentinelas ficavam no alto.
Pessoas, para serem protegidas da guerra, subiam nesses lugares para se proteger. Paulo está chamando isso de altivez, só que na figura de linguagem. Ele está dizendo que esse tipo de coisa alta, na realidade, é a altivez do seu espírito, é o orgulho do seu espírito, é a soberba do seu espírito, quando você tenta manter o seu pensamento humano contra o conhecimento de Deus. Na linguagem de guerra, são as trincheiras levantadas para proteger os soldados de linha de frente. Mas Paulo está dizendo aqui que estas coisas se levantam contra o conhecimento de Deus. Você viu escrito isso daí? Levantar aqui é o oposto do que ele falou antes de jogar por terra. Levantar aqui no verso 5 é o oposto de anular os sofismas. No grego é assim, no grego, sofisma lá, Paulo está dizendo, jogue por terra, porque a altivez ela joga para cima. Jogue por terra o sofisma, senão a altivez joga ela para cima. Ele está fazendo contrastes aqui. Na realidade, o que devemos fazer é o contrário daquilo que naturalmente a nossa tendência faz. Nossa tendência presume levantar-se contra tudo que é espiritual e divino. Paulo diz que devemos jogar por terra, explodir tudo isso e destruir. A altivez, o orgulho do pensamento humano sempre se dirige contra o conhecimento de Deus. De acordo com o próprio Paulo, na carta que ele escreve aos Romanos, não é que o homem não tem conhecimento de Deus, mas é que em sua arrogância ele tem o conhecimento e não dá glória a Deus. Romanos 1, 21. Ele fala, porquanto tendo conhecimento de Deus, não lhe deram graças e nem lhe glorificaram o seu nome. Não quer dizer que o homem não tem conhecimento de Deus. Só que a soberba do homem é tão grande que ele se levanta contra isso. Ele se levanta contra o conhecimento de Deus. E quando nós pensamos nisso, a respeito de um mundano, é uma coisa. Mas eu quero trazer isso aqui para nós, porque há muitos crentes, há um problema sério com muitos crentes que pensam que porque são crentes, o seu pensamento não se levanta contra o conhecimento de Deus. No entanto, quando você observa os pensamentos destes crentes, eles são ocos, são vazios, como também são vazios os pensamentos mundanos. Paulo estava escrevendo para crentes aqui, não se esqueça. Paulo estava escrevendo para os coríntios que eram crentes, porém os pensamentos deles eram contrários aos pensamentos de Deus. Muitos crentes, eles criam um conceito de Deus em sua mente anticristã e pensam que estão de acordo com o conhecimento de Deus. Mas esse conhecimento não resulta em relacionamento. E um conhecimento que não resulta em relacionamento não é verdadeiro. Conheço muitos teólogos. Eles conseguem falar muito bem sobre Deus. Mas se o que eles sabem de Deus não leva a um relacionamento com Deus, aquilo que eles sabem não é verdadeiro. Há muitos crentes que o que eles sabem de Deus não lhes leva a uma intimidade com Deus. E se não conduz, então o que você sabe de Deus, no mínimo, é algo eventual. É superficial. Quero trazer esta questão, finalizando a parte aqui de sofisma e altivez, perguntando para você o seguinte: o seu coração, naquilo que você conhece de Deus, ele se submete à palavra de Deus? Porque se não se submeter, você nunca poderá ter um relacionamento com Deus verdadeiro. Você pode ter relacionamento com Deus imaginário. Você já viu aquelas crianças espiritualmente perturbadas que têm um amigo imaginário? A gente fica assustado porque se trata de um demônio, mas os crentes fazem isso pior, porque fazem com Deus. Criam um Deus imaginário e se relacionam com Ele. Isso é o quê? Isso é uma perturbação psicoespiritual. Porque não é o Deus verdadeiro que você está se relacionando. O Deus verdadeiro é o da Bíblia, é o da palavra, é aquele que já está revelado na Escritura. Se o conhecimento que eu tenho sobre este Deus não me leva a um relacionamento com Ele, não é verdadeiro. Eu estou vivendo uma ilusão, um relacionamento com um Deus imaginário.
Em segundo lugar, Paulo diz, o primeiro verbo é anulando, né? Anulando duas coisas, sofisma e altivez. O segundo verbo que ele usa é levando cativo. Ainda no versículo 5, ele fala levando cativo. Observe que toda a construção do pensamento de Paulo aqui ainda é relativa à guerra. Ele fala de barricadas, de trincheiras, de milícia, de guerra. Ele fala de destruir castelos e tal, mas agora ele está falando de levar cativo. Na guerra tinha isso, os prisioneiros eram levados cativos. Depois que você derrubou os sofismas, ou seja, as falsas justificativas do pensamento humano, que se levantam contra o conhecimento de Deus, você agora, diz Paulo, deve pegar e subjugar, tornar cativo este pensamento. Veja o que você tem que fazer com o seu pensamento mundano. Veja o que você tem que fazer com o seu pensamento natural e adâmico. Derrube todas as fortalezas que ele constrói. Jogue fora toda justificativa que você acha das coisas que você faz errado e pense que elas têm sentido. Jogue tudo isso por terra. Agora pegue todo este pensamento, prenda, coloque eles todos em grilhões. Paulo está dizendo, faça isto. Todo pensamento contra o conhecimento de Deus, subjugue, torne-os cativos. E ele diz, para onde você leva então esses prisioneiros? E ele responde, para a obediência de Cristo. Viu aí o verso 5? Levando cativo todo pensamento, para onde, Paulo? Para a obediência de Cristo. Você vê, aqui não é algo fácil, é uma linguagem de guerra, de batalha, e essa batalha é contra você mesmo, porque afinal de contas o que está em jogo aqui é seu próprio pensamento, o que está em jogo aqui é a maneira que você pensa das coisas. E se essas coisas, como você pensa, não estão de acordo com a palavra de Deus, então você é um rebelde. Jogue por terra o que você pensa, cative isto, algeme tudo isto e carregue para debaixo da obediência de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Uma das coisas mais difíceis no cristianismo é aquilo que Jesus exige dos seus seguidores, a saber, negar-se a si mesmo. Mateus 16, 24, ele diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. No entanto, Paulo está indo além. Paulo está dizendo que mais do que negar nossos desejos, ele mostra que devemos negar inclusive nossos pensamentos. Nossa, já é difícil negar meus desejos, agora eu tenho que negar o que eu penso, o que eu acho, sim. E veja, em outras palavras, ele está dizendo que o verdadeiro crente não pensa por si mesmo, mas pensa em sujeição plena à palavra de Deus. João Calvino foi um dos mais profícuos escritores de todas as épocas. João Calvino escreveu tanto que talvez uma pessoa em vida não consiga ler tudo que ele escreveu. E Calvino nunca escreveu nada que não fosse da Bíblia, mas falou sobre tudo que existia no mundo de sua época, e nunca escreveu nada fora da Bíblia. As pessoas falam, não, a Bíblia é só para as coisas espirituais, para outras coisas eu tenho que estudar outras coisas. Calvino falou sobre sociedade, economia, capitalismo, ele falou sobre governo, pena de morte, ele falou sobre plantações, ele falou sobre espaço sideral, ciência, matemática, filosofia, história, ele falou sobre tudo, só na Bíblia. Nunca escreveu nada fora da Bíblia, Calvino. E falou sobre tudo que você pensar. Calvino tinha o seu pensamento cativo à obediência de Cristo, totalmente cativo. Uma de suas frases mais conhecidas era esta: ofereço a ti, Senhor, o meu coração pronto e sincero. O apóstolo Paulo, veja, irmãos, a coisa é mais profunda do que você pensa. Ele não está dizendo para você rejeitar seu pensamento para ficar com o que a Bíblia diz. Não é isso não, isso já é bonito, né? Eu rejeito o meu pensamento para ficar com o que a Bíblia diz.
já é bonito, mas não é isso que Paulo está dizendo. É mais que isso ainda. Ele está dizendo para você obrigar seu pensamento a se alinhar subserviente àquilo que a Bíblia diz. Ele não está dizendo para você largar seu pensamento. Ele está dizendo para você obrigar o seu pensamento. Eu vou deixar de pensar isso para pensar o que a Bíblia diz. Não. Pegue aquilo que você está pensando errado, cative, prenda, agrilhoe, algeme e traga subserviente para aquilo que a Bíblia diz. Ele não está mandando você trocar de pensamento, ele está mandando você humilhar seu pensamento. E em terceiro e último lugar, o terceiro verbo que Paulo diz está no verso 6. Estando prontos, olha o ND, estando prontos, ou prontificando, para punir toda desobediência. Enquanto no grego obediência significa colocar-se debaixo daquilo que ouve, o termo que Paulo usa aqui para desobediência no verso 6 não é um termo comum que é usado no Novo Testamento. Ele está ainda fazendo contraste. Ele coloca colocar-se ao lado do que ouve. A palavra grega para obedecer é estar debaixo do que você ouviu. Isso é obediência. E aqui, nesse contexto somente, a palavra desobediência significa andar ao lado daquilo que você ouviu. Veja, a palavra grega utilizada para desobediência normalmente no Novo Testamento é uma palavra que significa rebelião, contrariedade. É você andar contra aquilo que ouviu. Paulo não está dizendo isso. Ele está dizendo você andar ao lado do que você ouviu. Para muitos crentes isso não seria pecado, seria? Pastor, o que tem a gente andar ao lado daquilo que a gente ouviu? Paulo chama de desobediência. A obediência é andar debaixo do que você ouviu. E quando ele coloca desta forma aqui, ele está dizendo que as nossas opiniões não podem estar no mesmo parâmetro da palavra de Deus. Nossas opiniões devem estar abaixo da palavra de Deus. E olha o que ele diz no verso 6, no final ele diz, estando prontos, ou seja, prontificando para punir toda essa desobediência, ou seja, todo esse tipo de pensamento que você coloca paralelo com a Bíblia, esteja pronto para se vingar dele, quando a vossa submissão estiver completa. Ele fala, quando a vossa obediência estiver completa. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando, vigia, meu irmão. Ele está falando, abra o olho, meu irmão, porque mesmo você tendo levado o teu pensamento à obediência de Cristo, você ainda corre o risco de se desatentar. Por isso, você deve punir a sua desobediência. Por isso, você deve se vingar da sua desobediência, quando toda a tua obediência estiver completa. Olha, meus irmãos, eu obedeci a Cristo essa semana, então vigia, porque a sua desobediência, a sua mente não para de trabalhar, a mente adâmica continua trabalhando, e ela quer sair de debaixo do que diz a Bíblia, para estar ao lado do que diz a Bíblia em forma piedosa, porque na realidade ela quer estar frontalmente contra o que diz a Bíblia. É isso que a mente humana quer. Isto serve para todas as coisas da nossa vida, meus irmãos, todas. Quando você está em dúvida sobre alguma questão, você ora, você está orando e dizendo, Deus, eu queria uma resposta do Senhor sobre essa decisão. A resposta é o princípio bíblico. E a gente aceita o princípio bíblico? Geralmente não. E o que nós fazemos para não aceitar o princípio bíblico? Nós justificamos o que nós queremos, e às vezes até com um versículo bíblico, para poder colocar o nosso pensamento ao mesmo nível do que a Bíblia diz, do princípio bíblico, ao mesmo nível. E achamos que podemos convencer o Senhor e dizer, Deus, eu não estou indo frontalmente contra a tua palavra. E Deus responde, mas está andando ao lado dela, eu quero que você ande de baixo. A obediência é de baixo, não é ao lado.
Eu não quero que você pegue teus pensamentos e coloque no nível da minha palavra. Isaías 55:8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos os vossos caminhos. Pois quanto o céu está elevado sobre a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Não tenta nivelar. Às vezes Deus já te respondeu uma coisa, mas o pensamento humano não quer admitir a resposta de Deus, e queremos elevar o pensamento nosso ao que Deus respondeu, justificando de alguma forma. Isso é sofisma, isso é altivez. Isso é tentar levantar ao nível do que Deus já respondeu as nossas argumentações. Por que não submeter? O que tem? O que tem? Quando é que nós vamos levar, irmãos, cativos os nossos pensamentos à obediência de Cristo? Quando é? Quando? Quando vamos aprender isso? Para tudo temos uma resposta. Estamos errados e para tudo temos uma resposta. Quando é que vamos levar cativo? E Paulo disse: quando sua obediência estiver completa, vingue a tua desobediência, puna a tua desobediência. Ou seja, vigia, porque o pensamento humano ele é maquiavélico. Ele está sempre projetando algo para sair de debaixo da servidão de Cristo. Sempre está projetando algo. Eu estou pensando em ir embora. Estou pensando em ir embora para outra cidade. Você já perguntou para Deus? Eu estou orando. Tá, mas o que Deus falou? Tipo, uma amiga da minha esposa nunca casou, e aí apareceu uma pessoa e foi casar. Aí minha esposa perguntou para ela: mas você já orou? Eu estou orando. Aí o que Deus falou? Não sei. Aí casou. Aí o cara só estava na igreja por causa dela. Depois saiu, foi para a bebedeira, batia nela, abandonou, virou em divórcio. Orou. Eu estou orando. Mas orar significa alguma coisa? Eu quero saber o que Deus falou. E diante do que Deus falou, qual foi a posição do teu pensamento? Foi submeter ou foi argumentar para ficar lado a lado? Para fazer com que nossos pensamentos tenham o mesmo valor da resposta de Deus. Não, eu quero ir embora da cidade. Tudo bem, orou? Orei. O que Deus falou? Não sei. E pega e vai. E aí o que acontece? Um monte de coisas, pode dar errado e tal, depois volta. Não era de Deus. Outros falam: eu senti de Deus que eu tenho que mudar de igreja, eu tenho que ir para outra igreja. Aí depois, não era de Deus. Mas você sentiu de Deus? Espera aí, você está colocando o seu pensamento, que devia estar debaixo, colocando ao lado. Parece piedoso, mas Paulo chama isso de desobediência. Veja, irmãos, que ele não está falando nada de diabo aqui, não tem nada de demônio nem nada, isso é só a luta sua contra você mesmo. Nós somos assim em tudo. E a minha pergunta hoje para nós é muito séria, é muito sincera. Quando é que a gente vai parar e vai submeter nossos pensamentos à obediência plena? É assim que nós vamos desfrutar do que é ter a mente de Cristo. Vigiando todos os dias, é claro. Não é porque um dia você obedeceu a Jesus que você vai fazer uma festa. Vamos fazer uma festa porque agora eu obedeci a Jesus. Naquela festa você está desobedecendo, talvez. No dia de festejar, você já desobedeceu de novo. A mente humana é maquiavélica, cuidado. Lembra que quando Pedro falou, só encerrar com isso aqui eu lembrei agora, Pedro falou para Jesus assim: nunca isso vai te acontecer, para com isso, vem aqui, porque que negócio é esse? O senhor vai sofrer na mão dos malfeitores aí e morrer? Jamais. Pedro nem falou, Jesus nem falou com Pedro, Jesus já falou direto com Satanás. Falou: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, sim dos homens. Jesus está falando:
os pensamentos de Satanás e dos homens são parecidos. Os de Deus não, os de Deus são altos. É isso que Jesus está dizendo. Quando nós agimos com o nosso pensamento, nós estamos quase de acordo com o diabo. Quase nunca de acordo com Deus. E Jesus deixa isso claro na resposta que ele deu a Pedro. Ele fala, Satanás cogita das coisas dos homens, não de Deus. Isto é uma pessoa que não tem os seus pensamentos aprisionados e levados à obediência de Cristo. Pega isso em sua vida, irmão. Você quer uma palavra de Deus para hoje? Pega isso em sua vida hoje, em nome de Jesus. Pega teu pensamento humano, carnal, adâmico, caído, tudo que você consegue raciocinar. Pega tudo isso, humilha, prende, amarra, enrola, dá um nó bem apertado, põe todos eles cativos e traga para debaixo da palavra de Deus. E tudo que tiver contra a palavra de Deus, você vai punindo, vai humilhando e vai dizendo, eu transformo. Não é que eu abandono, não, eu transformo meu pensamento humano em pensamento bíblico. Isso é humildade. Isso é crescer, ter a mente de Cristo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.